Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, nos diz assim: Então falou o Senhor, Deus, todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Agora vá comigo para Mateus capítulo 5. A partir do verso 17. Mateus 5, 17. Aqui é o Sermão do Monte do Senhor Jesus, dizendo, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos postos dos que menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-o perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros, e não seja de todo o corpo lançado no inferno.
E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos definir algumas coisas aqui nessa manhã que eu acredito que são muito importantes para nós. Quase 100% de nós somos oriundos, vamos assim dizer, do meio pentecostal. Não somos mais pentecostais, irmãos. Nós somos reformados. Isso quer dizer que somos melhores? Não. Isso quer dizer que nós cremos de uma forma, nós temos uma visão das Escrituras diferente. Isso é importante ficar claro para nós. Automaticamente, se somos reformados, nós somos aliancistas. O que quer dizer isso? O que é aliancismo? Aliancismo, irmãos, é uma doutrina que entende que toda a Bíblia, toda a Bíblia, ela tem um mesmo foco, um mesmo objetivo. E toda a Bíblia tem a mesma relevância, Velho e Novo Testamento. E em toda a Bíblia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em toda a Bíblia, o método de Deus salvar é o mesmo. Graça por meio da fé. Nós não enxergamos a Bíblia como, o Velho Testamento foi para aquele tempo, e aí Jesus veio e aboliu tudo aquilo, e começou uma nova dispensação. Nós não cremos assim. Nós cremos que toda a Bíblia, ela tem a mesma relevância, a mesma importância, e o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Olhamos para a Bíblia e enxergamos a Bíblia como um todo. Quando se fala em aliancismo, se fala que nós vemos claramente que a Bíblia, Deus fez várias alianças. Deus, por exemplo, fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança, por exemplo, com Adão. Na aliança de Deus e Adão, o Senhor falou assim, olha, comerás todas as árvores. Vocês estão à vontade, menos da árvore do bem e do mal. Porque no dia em que comer dela morrerá. Ali foi uma aliança. E essa aliança era uma via de mão dupla. Deus tinha uma lei, uma ordem, um não, e Adão quebrou aquela aliança. Então, como consequência da quebra da aliança, ele é expulso. Nós vemos, por exemplo, que Deus fez uma aliança com Noé. Quando Noé chega, a arca chega, o Senhor faz uma aliança com Noé. O Senhor dá algumas orientações para Noé. E logo no começo nós já vemos a quebra ali na vida do filho de Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão caminhou pela fé. Uma aliança que ele fez com o Senhor. E Abraão não quebrou essa aliança. Então nós vamos vendo, meus irmãos, que o Senhor depois faz uma aliança com Israel. Por meio do quê? Das leis, por meio de Moisés, através de Moisés. Moisés era um mediador legal. E Israel muitas vezes quebrou essas leis. Quando o Senhor Jesus vem, meus irmãos, ele também traz uma aliança. Quando o Senhor Jesus toma a ceia, nós falamos aqui há pouco tempo sobre a Páscoa, né? Não sei se foi semana passada, eu estou um pouco perdido no tempo. Não foi esses dias. Nós vemos que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o cálice de vinho, ele tomou o pão, ele partiu o pão, ele deu o cálice e falou assim, este é o meu corpo que é partido por vós. E esse é o cálice da nova aliança. Ali o Senhor Jesus faz uma nova aliança. Mas agora não é mais com Israel, agora é com a igreja. Então, irmão, só para a gente ficar bem claro aqui, não dá para a gente entrar aprofundadamente no que eu estou falando sobre aliancismo. Mas é importante nós entendermos apenas isso hoje, nessa manhã. Nós somos aliancistas. E cremos, à luz das Escrituras, que a salvação de Deus nunca foi pela lei. A salvação de Deus nunca foi por guardar ou não guardar, por fazer ou não fazer. Sempre foi pela fé. E a prova disso é Hebreus capítulo 11, quando nós vemos a galeria da fé, e o Senhor vai dizer que pela fé, ele vai citar vários homens, Abel, Moisés, Abraão, Noé, Sansão, Baraque, e vai assim sucessivamente. Então, meus irmãos, a salvação de Deus, ela sempre foi mediante a fé.
E aí vem a questão, mas então, Paulinho, como fica a lei? Como que é isso? Porque eu ouvi que a lei foi abolida. Jesus aboliu a lei. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês: Jesus não aboliu a lei. A lei não foi abolida por Jesus. E nós lemos isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim abolir ou revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Seria incongruente pensarmos que Jesus veio abolir a lei, uma vez que a lei foi dada pelo Pai e por Ele mesmo. Ele é Senhor, Ele é Deus, tanto quanto Deus é. Então seria estranho, não é? Um Deus que dá uma lei, dá uma orientação, e de repente Ele muda tudo isso. Ele fala, não, agora você esquece, apaga. Sabe o que vocês viveram lá no passado? Esquece. Não, isso não existe. E o próprio Senhor Jesus, Ele não apenas disse isso, mas depois nós vamos correr aqui nos textos subsequentes que nós lemos, e vamos entender melhor essa questão, ok? Mas antes de entrarmos propriamente no que Jesus estava dizendo aqui, nós precisamos entender a lei de Deus sobre 3 aspectos. Preste atenção comigo, irmãos. 3 aspectos. Então nós tínhamos as leis civis. O que eram as leis civis para Israel? As leis que dizem que punha em ordem o povo. Como devia ser o rei, como devia ser o sacerdote, como que deveria ser as guerras, as batalhas. A lei civil, ela previa tudo. Até quantas vezes o arauto tinha que tocar o chofar para que eles entendessem se estava em guerra, se tinha acabado a guerra, se o inimigo estava se aproximando ou não. Então isso eram leis civis, eram leis próprias para o povo de Israel. Existiam também a segunda parte da lei, que era a lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? Dizia respeito às cerimônias. O culto levítico, a morte de cordeiros para perdão dos pecados, a guarda do sábado, das luas novas, as festas. Então, uma vez por ano tinha a Páscoa. Era uma lei, era uma obrigação, era um mandamento. Não era opção, era um mandamento. Tinha a Páscoa, tinha a festa dos pães asmos, tinha a festa dos tabernáculos, tinha o dia da expiação, que era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação do povo. Então essas eram leis cerimoniais. Para a lei cerimonial ser cumprida, precisava de um templo, precisava de um sacerdote, do sumo sacerdote, precisava do altar do holocausto, precisava da arca da aliança. Então isso era a lei cerimonial. E a terceira parte da lei era a lei moral de Deus. O caráter de Deus era revelado na lei moral. E é o que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 20. A lei moral de Deus mostra quem Deus é e o que Ele quer e o que Ele não quer de nós. Então por isso que Ele diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Por quê? Porque essa era a lei moral de Deus. E aí nós vemos que Cristo, irmãos, presta atenção nisso que é importante. Cristo cumpriu toda a lei. A lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Jesus cumpriu a lei. Ele não ignorou a lei, ele não desprezou a lei. Algumas pessoas falam assim, e até onde nós tratamos esse assunto. Algumas pessoas falam assim, não, Jesus quebrou o sábado. Não. Jesus quebrou o sábado na ótica dos fariseus. Na lei de Deus não estava previsto que Jesus não podia curar no sábado. Mas na lei dos fariseus estava, que não podia fazer nada, inclusive curar ninguém. Na lei de Deus não estava descrito que eles não poderiam comer as espigas porque estavam com fome enquanto caminhavam. Mas na lei dos fariseus estava que eles não podiam nem sequer, eles podiam andar só o caminho de um sábado. O que era o caminho de um sábado? Era você sair da sua casa, ir até a igreja, prestar o seu culto e voltar para a sua casa. Se você desviasse o caminho e passasse na casa do cunhado, você quebrou o sábado. E isso na lei, na visão farisaica. Porque os fariseus, irmãos, presta atenção, os fariseus é um grupo religioso muito zeloso da lei que surgiu após o cativeiro babilônico. E os fariseus, eles acrescentaram aproximadamente 613 leis a mais do que estava na lei de Moisés.
Eles, não satisfeitos com a lei de Moisés, eles acrescentaram mais 613 artigos na lei. Dentre eles estavam esses: caminho de um sábado. Você só pode sair da sua casa e ir para a igreja, da igreja para casa no dia do sábado. Passou disso, você quebrou a lei, você está em transgressão, é digno de morte. Era assim que os fariseus vinham, rigidamente, seco. Por isso que Jesus, certa vez, argumenta, fala assim: se vocês verem uma ovelha caída numa vala, vocês não vão salvá-la no dia de sábado? Talvez isso para nós não faça o menor sentido, né? Mas para os fariseus, sim. Se a ovelhinha tivesse caída numa vala, num dia de sábado, tinha que deixar morrer. Mas isso não estava previsto na lei. Então, irmãos, é importante nós entendermos essa pequena parte de introdução, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Então, quando Jesus fala, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou tio, i e o tio eram as menores, como que eu vou dizer? No alfabeto deles, na gramática deles, era o de menor insignificante. Nem um i ou tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso é importante nós entendermos. Por quê? Quando eu falei para vocês de lei civil, a lei civil se cumpriu em Israel. Jesus veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vejam que o Senhor veio para salvar os judeus e os perdidos, mas os judeus o rejeitaram. A lei civil era só para Israel. A lei civil era uma aliança com Israel. Isso é muito importante, irmãos. A lei cerimonial também era uma lei exclusiva para Israel. Por quê? Porque a lei cerimonial, ela apontava para Cristo. A lei cerimonial apontava para Jesus. Quando o Senhor revela a lei cerimonial, templo, o sumo sacerdote, a morte da ovelha, o bode expiatório, tudo apontava para que um dia Deus enviaria um resgatador, um remidor. Ele seria o nosso templo, tabernáculo de Deus com os homens. Ele seria o nosso sumo sacerdote, ou seja, ele seria o nosso mediador entre nós e Deus. Ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, meus irmãos, ele seria o próprio altar do incenso e do holocausto. Jesus seria a nossa arca da aliança, onde depositaríamos toda a nossa transgressão. Então a lei cerimonial, ela se cumpriu cabalmente em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e depois nós vamos ler esse versículo, que o fim da lei é Cristo. Mas a lei moral, essa é irrevogável. E essa se aplica a nós como igreja. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia diz, inclusive no Novo Testamento, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu pergunto para vocês, então nós podemos, já que, se nós fôssemos pensar que toda a lei foi revogada, então nós podemos matar? Está tranquilo? Está suave? Eu estou salvo. Se eu preciso matar, eu mato. Se eu preciso roubar, eu roubo. Está liberado? Foi isso? É isso que nós vamos entender? Claro que não. Claro que não. É a lei moral de Deus, é o caráter de Deus. É irrevogável. E nós vamos compreender isso melhor aqui, em Mateus capítulo 5. Vamos comigo lá novamente. Mateus 5, versículo 19, olha só. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Olha só. Aqui, irmão, nós precisamos entender o contexto. Jesus está falando assim, aquele que ignorar um desses mínimos mandamentos. Quais mandamentos? Do que Jesus está falando? Agora ele vai falar o que é. Está dentro do próprio texto. Confiram comigo. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Foi dito aos antigos, quem? Ao povo de Israel, lá em Êxodo 20, que nós lemos aqui. Os 10 mandamentos.
Está nos 10 mandamentos, está previsto. Não matarás. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então o que o Senhor Jesus, ele pega um desses mandamentos aqui, como exemplo, e fala assim, olha, o que vocês ouviram na lei? Não matarás, né? Porque se alguém matasse, seria réu de morte. É isso que estava previsto na lei. A lei iria condená-lo, a morte também. Mas aqui o Senhor Jesus vai além. Ele fala assim, mas eu, porém, Cristo, digo a vocês, se vocês simplesmente ofenderam o irmão, vocês já serão réu de condenação. Por que o Senhor Jesus disse isso, irmãos? Presta atenção. Aqui o Senhor Jesus diz exatamente o que nós estamos falando aqui nessa manhã. A lei, ela tinha... Como que eu posso dizer? Se nós tivéssemos aqui algum jurista, né, alguém do direito aqui, poderia dizer isso muito melhor para nós do que eu, com muito mais propriedade. A lei, ela é fria. Vocês estão vendo aí as pessoas questionando aí o indulto que o presidente deu a um deputado. Então tem aquela parte que interpreta a Constituição de um jeito, e tem aquela outra parte que interpreta a Constituição de outro jeito. Você pega lá o artigo, e o artigo ele parece ser claro, mas para alguns ele quer dizer uma coisa, para outros ele quer dizer outra. A lei, quando diz assim, não matarás, quando nós olhamos para esse versículo, para essa cláusula da lei, nós entendemos apenas uma coisa ali, literalmente. Eu não posso matar. Independente de qualquer coisa, eu não posso matar. Mas eu não sou obrigado a gostar. Não sou obrigado a amar. Não sou obrigado a aceitar na minha casa. Eu não sou obrigado a perdoar. A lei fala que eu não posso matar. Por exemplo, eu posso muito bem ignorar essa pessoa. Rejeitar essa pessoa. Eu não gosto dela. Ela me traiu. Ela fez o mal para mim. Eu contei com ela e não pude contar com ela. Mas aí o Senhor Jesus, ele vai mais longe. Ele fala assim, não é só isso não. Quando você ofende alguém, quando você maltrata alguém, ou pior, quando você xinga alguém, você fala que ele é um tolo, você é homicida. Então você também é digno de condenação. Então veja, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não ignora a lei, ele aprofunda no que o Pai estava realmente querendo ensinar. Em outras palavras, quando um escriba pergunta para Jesus, e ele fala assim, qual é o grande mandamento, Senhor? O que Jesus respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Qual que era, irmãos? O próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus reduz a lei em duas leis. Olha que interessante isso aí, olha que curioso isso aqui, irmãos. Na primeira tábua, os 10 mandamentos eram divididos em duas tábuas. Na primeira tábua havia 4 mandamentos. Os 4 primeiros dizia respeito exclusivamente a Deus. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem e escultura. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Guardarás o sábado do Senhor teu Deus. Os 4 primeiros mandamentos estavam na primeira tábua. Ame a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6 é só referente ao próximo. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Não mate. Não roube. Não cobice a mulher do teu próximo. Se você ama o teu próximo, você cumpre cabalmente os 6 mandamentos da segunda tábua. E se você ama a Deus, você cumpre cabalmente os da primeira tábua. Que incrível, não é, irmãos? Então, nós vamos ver aqui, inclusive em versículos do Novo Testamento, que o amor é o próprio cumprimento da lei de Deus. Por isso é que Jesus usa aqui, e vamos continuar dentro desse texto, irmãos, para nós entendermos que nós não podíamos aborrecer o irmão, nós não podíamos tratar o irmão de qualquer maneira, porque isso implicava em um sentimento contrário ao amor. Vamos continuar no raciocínio de Jesus aqui. Ó.
Aí ele vai falar do altar, né? Que ele não está interessado se você vai trazer uma oferta, mas tem uma ofensa com o irmão, uma inimizade, vai lá, resolve o seu problema com ele primeiro. Porque senão sua oferta não vai ser aceita, irmão. Não adianta vir cá com as mãozinhas para cima, cantar bonito, adorar a Deus. Se você tem algo contra o teu irmão, vai lá resolver isso. Vai lá pedir perdão. Ah, mas não fui eu que fiz, não importa. Cumpra o mandamento de Cristo. Vai lá, resolva a questão, peça perdão, perdoe, ame seu irmão. Depois você vem fazer o seu culto. Depois você vem ofertar a sua adoração. Versículo 24. Não, vamos para o 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, se alguém pegasse a lei de Êxodo capítulo 20 e leu lá apenas a cláusula, não adulterarás, e ele fosse uma pessoa que pegasse ao pé da letra mesmo, dentro do coração dele, sem que ninguém percebesse, na mente dele, ele podia olhar, ele podia pensar isso, né? Não, a palavra fala que eu não posso adulterar, mas olhar não arranca pedaço. Eu posso olhar, o que tem? Ela é bonita mesmo? Ela é top mesmo? Ele é bonito mesmo? Se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade. Então, se a pessoa simplesmente olhasse para o versículo da lei e falasse, não adulterarás, ele podia pensar isso. Aí Jesus vem mais longe, ele falou, não, peraí, vocês ouviram que não pode adulterar. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção impura, se você desejar dentro do coração, você já adulterou. O que Jesus está dizendo, irmãos? O Senhor Jesus está dizendo que o Pai julgará foro íntimo. O Pai julgará intenções do coração. E isso, irmãos, eu não sei para vocês, mas isso é uma coisa que me faz tremer. Porque eu posso ter uma aparência de vida cristã. Eu posso ter uma aparência de ser um homem de Deus. Eu posso estar aqui pregando para vocês um terno bonito, um Armani bem top, bem caro, camisa de microfibra, com palavras bonitas, com muita teologia. Eu posso ter uma aparência de que oro muito, mas lá dentro, meu coração está cheio de cobiça. E é isso que ele vai julgar. É isso que Deus vai julgar. Foro íntimo, intenção do coração. Irmãos, nós podemos esconder dos homens, mas do Senhor não tem jeito de esconder. E quando o Senhor Jesus ele vem, ele não apenas ratifica a lei, ele não apenas endossa a lei, ele não apenas carimba a lei, mas ele aprofunda a lei. Ele está dizendo, não é só não adulterar não, irmão. É guardar os olhos. Guarda os teus olhos. Foge do mal. Afaste-se do mal. O que te faz pecar? Jesus falou assim, o teu olho te faz pecar? Arranque-o. É melhor você entrar com um olho só no céu do que ir para o inferno. O que é que Jesus está falando? Ele está falando a gente arrancar o globo ocular? Não. Ele está dizendo assim, olha, seja radical, irmão. O que te faz pecar? É o computador? Tire ele lá do seu quarto e põe na sala. Então põe fogo. É o celular? Joga essa porcaria fora. No seu local de trabalho te faz pecar? O que é mais importante? O salário ou o pecado que está lá te assediando dia após dia? O que é mais importante? Arranque-o, tome decisões radicais, mas afaste-se daquilo que te faz pecar. Se você não pode ficar sozinho, não fique. Não fique. Porque Deus considera foro íntimo, intenções do coração. Isso aqui, irmãos, é muito elevado para qualquer um de nós. A lei, meus irmãos, quando nós olhamos para ela causa isso em nós mesmos. Esse sentimento de, então, quem vai ser salvo? Estou perdido. A lei causa isso. Então vamos entender melhor isso, ok? Vamos lá, vamos à luz da palavra. Em primeiro lugar, quando olhamos para a lei, nós entendemos, irmãos, a extensão do que Jesus fez por nós. Nós vamos falar de 4 pontos aqui. Primeiro ponto.
Quando nós olhamos para a lei tem um significado importantíssimo para nós. Quando nós olhamos para a lei, olhamos para os 10 mandamentos, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor revelou na lei, nós só assim podemos compreender as implicações do que Jesus de fato fez na cruz. Se nós ignorarmos a lei, talvez nós podemos até sermos tentados a pensar que o que Jesus fez não é tão relevante naquela cruz. Porque quando nós olhamos para a lei, irmãos, nós percebemos que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Quando nós olhamos para a lei e diz assim, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todos os teus pensamentos, de todos os teus sentimentos, com todas as tuas forças. Eu quero perguntar aqui para os irmãos, eu acredito que todos aqui são honestos. Conseguimos cumprir esse mandamento? Não. Não conseguimos. Conseguimos amar o próximo como a nós mesmos? Será que nunca cobiçamos nada de ninguém? Em nenhum momento? Será que nunca demos um mal, um falso testemunho? Falso testemunho é mentir, irmãos. É mentir. É aquele negócio assim, telefone toca, se for para mim, fala que eu não estou. Será que nós conseguimos cumprir tudo? Será que quando o Senhor Jesus disse, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que qualquer um que ofender o seu irmão, será que nós nunca ofendemos ninguém? Amamos incondicionalmente, em todo momento. Como nós amamos a nós mesmos, porque é isso que Jesus fez, Ele nos aperta. Não é só amar. É amar como a nós, como amamos a nós. Nós amamos nós mais do que qualquer coisa, já perceberam? Todas as vezes que nós precisamos tomar alguma decisão, a primeira coisa que nós pensamos é em nós. Qual é a vantagem que eu levo nisso? O que eu ganho com isso? Qual vai ser meu benefício? Você pensa assim, pelo próximo? Então, quando nós olhamos para a lei, irmãos, nós vemos uma coisa. Estamos condenados. Somos dignos de morte. A lei faz isso conosco. A lei aponta para isso. E nós vamos entender isso melhor. Abra comigo a palavra em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Irmãos, vamos tentar agilizar aqui, que senão eu não consigo concluir. Esse assunto é importantíssimo. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única maneira, irmãos, de nós entendermos o que é pecado é termos o conhecimento da lei de Deus. A lei de Deus aponta para isso, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Nós olhamos para a lei e vemos, não é possível cumprir, não é possível. Então nós valorizamos ainda mais o que Jesus fez naquela cruz. Porque não apenas conseguiu cumprir toda a lei, mas Ele justifica aqueles que nele depositam a sua fé. E segundo ponto, meus irmãos, que nós temos que analisar é a extensão da obediência de Cristo. Não precisem abrir, mas em Gálatas 4:4 fala que Cristo nasceu sob a lei. Ou seja, Jesus nasceu debaixo da lei. Quando Jesus foi apresentado, irmãos, no templo, ao 8º dia, Ele foi apresentado para que se cumprisse a lei. Vocês estão lembrados desse tempo? Jesus foi apresentado, para que se cumprisse a lei. Então Jesus cumpriu a lei cabalmente. Ele nasceu debaixo da lei, Ele cumpriu toda a justiça em Mateus 3,15, e Cristo, mais do que isso, Ele não pecou. 1 Pedro 2,22. Jesus não apenas, irmãos, foi fiel em toda a lei, mas Ele não transgrediu em coisa alguma, ou seja, Ele não pecou em coisa alguma. Não havia do que acusá-lo. Qualquer um que pudesse acusar Jesus era por uma má ou uma falsa interpretação da lei. Mas a lei dada por Deus a Moisés, Jesus cumpriu cabalmente. Então, a lei é importante para isso, para que nós entendamos a extensão, a grandeza da obediência de Cristo no seu ministério. Terceiro ponto a ser observado: a lei nos ensina a perfeita justiça que nos é imputada.
Abra comigo Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Cristo, meus irmãos, ele cumpriu toda a lei para que quando nós nele crescêssemos, a sua perfeita obra, a sua perfeição em não pecar, a sua perfeição em cumprir toda a lei. Lembra que eu li em Mateus capítulo 5, versículo 17? Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Jesus cumpre a lei, ou seja, ele faz isso no nosso lugar. Ele faz isso no nosso lugar. Visto que é impossível cumprir toda a lei, ele fez possível, porque ele é Deus, ele veio como homem, mas ele é Deus e ele cumpriu toda a lei de Deus. De modo que, pecadores como nós, transgressores da lei de Deus, ao depositarmos fé em Jesus, a sua justiça é imputada a nós. Que lindo, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Isso é glorioso, né? É a justificação pela fé. Nós nos tornamos justos porque um justo cumpriu no nosso lugar. Não porque somos justos, mas porque alguém fez isso por nós. E esse alguém foi Cristo. Ele cumpriu cabalmente toda a lei. E o quarto e último lugar que nós temos a analisar em relação à lei é: a lei nos ensina a beleza moral de Cristo que está sendo formada em nós. O objetivo que os cristãos precisam procurar é realizar a sua santificação. O Martinho Lutero, ele disse uma frase interessantíssima, irmãos. Martinho Lutero diz assim: a lei me leva a Cristo. Ou seja, o que ele quis dizer? Quando eu olho para a lei, eu vejo os meus pecados e a impossibilidade de ser salvo. Então eu corro para Cristo, porque ele cumpriu toda a lei e nele eu fio toda a minha fé. E Cristo me leva para a lei. Então Martinho Lutero disse: a lei me leva a Cristo e Cristo me leva para a lei. Ou seja, Cristo me leva a ser santo. Cristo me leva a parecer com Ele. E qual é o modo de santidade que Deus espera de nós? Está revelado na moral de Deus, na lei. Bonito isso, né, Lucas? Maravilhoso, né? Então, irmãos, abram comigo aí Romanos 13 para nós entendermos melhor o que eu estou dizendo. Romanos 13, versículo 8 e 10. De 8 a 10. Romanos 13, versículo 8, 9 e 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmã, se você ama o seu marido, você não sente necessidade nenhuma de traí-lo. Irmão, se você ama sua esposa, ela é a mulher mais bonita do universo. Você não tem que olhar para a outra. Se você ama o irmão de verdade e ele te ofende, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Os irmãos observam que o antídoto bíblico é o amor. Isso é lindo, meus irmãos. Eu vou ler de novo, porque eu acho que vocês não entenderam os textos. Romanos 13, versículo 8. Eu vou ler de novo. A ninguém vocês devem coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, tem cumprido a lei. Pois isto, aí ele vai citar os artigos da lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando a lei diz assim, honra o teu pai e tua mãe, sabe por que a gente não honra muitas vezes, irmãos? Porque a gente despreza e não ama. Se você amasse mesmo seu pai e sua mãe, você não discutia quando ele fala não. E nem perguntava por que não. Não é não. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, que eu falei na reunião dos homens, quarta-feira. Sabe por que os nossos filhos e essa geração é como é? Porque eles não sabem ouvir não. Nós estamos achando que nós temos que ser muito bons. Não podemos falar não. Coitadinho. Falar não. Vocês já deram uma olhada nos 10 mandamentos que nós lemos? Quantos nãos Deus falou? Se Deus, que é o Pai Supremo, disse não, você vai ficar continuando dizendo sim toda hora? Tudo que seu filho quer, você faz? Irmão, faz isso não. Faz isso não. Se você ama seu filho, aprenda a dizer não. E quando ele perguntar por que não, se você quiser explicar, você explica. Se você não quiser explicar, você simplesmente dirá por que não e pronto, acabou. Que ele entenda que você o ama e é a autoridade máxima em casa. Irmãos, nós temos muito que aprender com a lei de Deus. Nós temos muito que aprender com a palavra. De forma que o amor, meus irmãos, é que torna possível o cumprimento da lei. Mas alguém pode dizer assim para mim, e agora eu vou fechar, eu tenho 10 minutos para fechar. Alguém pode dizer assim para mim, Pai Paulo, isso é muito difícil, eu não consigo amar dessa forma. Se você disse isso no seu coração, irmão, você é uma pessoa honesta. Gálatas capítulo 5. Ao final, eu vou dar uma oportunidade, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, e eu puder responder, eu já respondo aqui, tá bom? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e vos submetais, de novo, e não submetais, de novo, a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porque não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Fica aí, irmãos, fica aí. Vamos só abrir um parênteses. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas, é a carta da liberdade, porque os Gálatas, nós falamos aqui há um ou dois fins de semana atrás, estavam sendo persuadidos a seguir a Cristo, mas em obediência às observâncias cerimoniais da lei. E uma delas era a circuncisão. Eles estavam impondo que eles precisavam circuncidar os homens, senão não seriam salvos. Prestem bem atenção uma coisa, irmãos. Aqui eu vou abrir só um parênteses. O que é legalismo religioso? Legalismo é quando uma determinada igreja, uma determinada religião impõe algum tipo de dogma, algum tipo de lei na condição de ser salvo. Isso é legalismo. Então, se alguém disser para você assim, olha, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e guardar o sábado. Isso é legalismo. Se alguém disser para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e falar que o nome dele é Yeshua. O nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Se você falar Jesus, você vai para o inferno. Isso é legalismo. Se alguém disser para você, olha, você tem que crer em Jesus para ser salvo e você não pode mais cortar o cabelo. Legalismo. Se alguém disser para você, você tem que crer em Jesus como seu único e suficiente salvador. Mas se você, mulher, usar calça, você vai para o inferno. Isso é legalismo. Se alguém disser para você, você tem que crer em Jesus, vir tal, e para a igreja, não sei o que mais, tal, tudo tal, e tem que vir na madrugada todo dia, senão você vai para o inferno. Legalismo. Entenda, irmãos, as ordenanças de Deus na palavra, elas não têm a ver com salvação. Elas têm a ver com santificação. A salvação, e aqui eu quero deixar bem claro, irmãos, a salvação é um ato da graça. A salvação, meus irmãos, é aquilo que Deus fez por nós, sem nós merecermos coisa alguma a não ser o inferno. Todos nós, indistintamente, merecemos o inferno. Nós nascemos condenados ao inferno. Nós nascemos herdeiros de Adão. Pecamos por natureza.
Pecamos até quando não queremos pecar. Não somos dignos do céu. Mas Cristo tornou isso possível, dando a própria vida, cumprindo toda a lei, cumprindo toda a justiça de Deus. E quando cremos nele, ele imputa a nós a sua santidade. Por isso somos salvos. Só por isso, irmãos. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Então, salvação, presta atenção, irmão. Salvação é graça pela fé. Ponto final. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso tem que ficar claro. Se alguém impor qualquer coisa para ser salvo, além disso, é legalismo. Agora, se alguém disser para você, irmão, você quer ter uma vida mais íntima, mais santa com Deus, busca o Senhor pelas manhãs. Isso não é legalismo não, irmão. Isso é zelo. Se alguém disser para você, irmão, você tem que parar um pouquinho de assistir um pouco de televisão, se aplicar mais a ler a palavra, se aplicar mais ao estudo bíblico. Isso não é legalismo não, irmão. Isso é zelo. Isso é santificação, é. Isso é querer estar mais perto do Senhor. Se alguém disser para você, irmão, para de ficar olhando para a mulher na rua. Guarda os teus olhos. Você é um homem casado, você é um servo de Deus. Guarda os teus olhos. Olha para o Senhor, olha para Cristo. Isso não é legalismo não, irmão. Isso é santidade, isso é temor. Isso é temor. Se o pastor chega para você, te discipula e fala, irmão, como é que está a sua vida de oração? Pastor, tem orado pouco. Né? Pois é, irmão, você tem que se aplicar a oração. Você tem que buscar o Senhor mais. Você tem feito jejum, irmão? Não tem feito não, pastor. Pois é, irmão, você precisa fazer um jejum. Isso não é legalismo não, irmão. Isso não é legalismo não, não entenda errado. Isso é para o seu aperfeiçoamento espiritual. Tem nada a ver com salvação, você foi salvo pela graça. Mas agora, entende-se que se você foi salvo, você quer agradar o seu Senhor que te salvou. Você quer amá-lo, você quer viver para a glória dele. E para isso você tem os recursos da graça. Disponíveis na nossa mão. Oração, jejum, leitura das Escrituras, devocionais diários, comunhão com os irmãos, culto. O culto é um recurso da graça. É o momento que Deus se manifesta. Se o pastor chegar e falar, irmão, você precisa vir mais no culto. Não vem com essa conversa de que isso é legalismo, não, irmão. O pastor não está falando para você vir no culto para você ser salvo, não. O pastor está falando para você vir no culto porque você deve adorá-lo, deve glorificá-lo, deve bendizê-lo. Deve dar ao Senhor o seu tributo. Se alguém disser para você assim, irmão, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e dar o dízimo. Além de ser uma heresia, é um legalismo. Agora, se o pastor disser, irmão, você quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, irmão? Você quer ver os céus abertos? Então seja fiel, faça a prova do Senhor. Isso não é legalismo não, irmão, isso é bíblico. Então vamos continuar o texto. Versículo 14. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês percebem que aqui foi a mesma coisa que Paulo falou aos romanos? Que nós lemos lá no capítulo 13? A mesma coisa ele falou aos Gálatas. Que amando, você está cumprindo toda a lei. Mas vamos continuar. Olha o que ele fala, irmãos. Isso aqui é muito importante para nós. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, eu vou repetir, mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Quais são as obras da carne, irmãos? Vamos ler aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, respeitas das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu acho que eu não preciso falar desses itens aqui hoje não, irmãos. Senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas está claro aqui para nós. Obras da carne. O que Paulo está querendo dizer como obras da carne? Paulo está argumentando aqui, irmão. Paulo está trazendo uma tese. Ele está dizendo o seguinte. Para você cumprir toda a lei, você precisa amar. Amar a Deus é amar o próximo. Aí você estará cumprindo toda a lei. Porém, os que estão na carne não conseguem cumprir isso.
E os que estão na carne, eles vivem na prostituição, eles gostam de tomar uma cachaçinha, eles gostam de tomar uma geladinha, eles gostam tem ciúmes, iras, invejas, porfias, eles gostam de facções, de ficar dividindo as pessoas, de ficar fazendo divisãozinha, de inimizades. Esses são os que estão na carne, esses são os que não nasceram de novo, esses são os que não estão cheios do Espírito Santo. Mas se vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês cumprirão toda a lei de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então Paulo compara que alguém está debaixo da lei, não consegue cumprir a lei porque está na carne, porque não nasceu de novo, porque não tem o Espírito Santo. E ele vai mais longe. Vejam comigo aqui no versículo 22. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. É o primeiro. Você quer cumprir a lei de Deus, irmão? Busca ser cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Ore a Deus nesse sentido, irmão. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma ordenança bíblica. Não vos embriagueis ou não vos enchei do Espírito que traz do vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você quer cumprir toda a lei de Deus, irmão? Você quer andar com Deus, irmão? Você quer viver segundo Deus, irmão? Você quer amar o próximo como a ti mesmo? Você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Seja cheio do Espírito Santo. Ore isso, irmão. Comece a colocar isso nas suas orações de manhã, de tarde e à noite. Reconheça o seu pecado, a sua debilidade. Olhe para a lei e diga: Senhor, eu não consigo cumprir, mas se o Senhor me encher do teu Espírito Santo, se o Senhor fazer de mim uma nova criatura, se o Senhor tomar todo esse meu ser, que é todo cheio de ciúmes, de inveja, de maledicência, de mentira, de pecado, eu não consigo, Senhor, eu peco com os meus olhos, eu peco com a minha mente, eu peco com o meu coração, e eu vi na tua palavra que eu sou imundo, Senhor. Mas a palavra também fala que o fruto do Espírito, o que é o fruto? É o resultado de uma vida espiritual, de uma vida diante do Senhor. E ele vai dizendo mais, ele fala assim: é o amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmão, você quer dar fruto? Está aqui. Não é pelo esforço da carne. Não é. É com os joelhos dobrados. É com a leitura das Escrituras. Olha quantos textos gloriosos nós vimos hoje. Um assunto tão importante. Meus irmãos, vejam a importância das Escrituras. O fruto do Espírito é... Detalhe, eu quero dizer só para fechar, irmãos. Presta atenção, olha aqui. As obras da carne são, no plural, são muitas. Mas o fruto do Espírito é um só. É no singular. Não são os frutos. É um só. De modo que se você está em Cristo e é cheio do Espírito Santo, tudo isso aqui é um fruto só. É como você pegar uma laranja, cortar ela, e ela tem lá vários gomos. É um fruto só. Os gominhos estão lá dentro. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa que tem paz, as pessoas chegam perto de você e falam: eu gosto de ficar perto de você. Você tem uma paz, você é diferente, você está sempre rindo, sempre alegre. Longânimo. Tardio em se irar. Não fica irado por qualquer coisinha. Está sempre de cara feia, de cara ruim. Está sempre murmurando, sempre questionando, sempre reclamando, sempre tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. Não. Alguém cheio do Espírito Santo não é assim não, irmão. Olha o que ele fala aqui. Mansidão, ele é manso. Ele é manso. O manso aqui não é aquele que chega na casa da sogra, esparrama no sofá e assalta a geladeira. Isso aí é o manso de outra coisa, né? Mansidão aqui é espírito calmo, tranquilo. Às vezes alguém vem com 5 pedras e ele... Não, calma, peraí. Vamos conversar melhor sobre esse assunto aqui, peraí. Mas você já parou para pensar que... não tinha pensado realmente. Mansidão. Olha o que vai falar aqui. Domínio próprio. Lembra que os frutos da carne é bebedice, glutonaria? Aqui ele fala domínio próprio. Você é cheio do Espírito Santo, irmão? Você tem domínio próprio.
Você dosa a quantidade de comida que você come, a quantidade de bebida que você bebe. O Espírito Santo te conduz, ele te guia. Olha, esse lugar aqui não é para você. Essa amizade aqui, ó, não é para você. Essa amizade aqui não é benefício para você. Esse programa que você está insistindo e assistindo na televisão, essa série, não é para você. Isso não é para você. Você tem domínio. Não é mais o pecado que te domina. Não é mais a inveja que te domina. Não é mais a murmuração que te domina. É o Espírito Santo. Irmãos, eu termino dizendo que a única forma de sermos fiéis a Deus e guardarmos a sua lei é através do Espírito Santo. E eu quero pedir que vocês fechem os olhos agora. Não vamos cantar não. Pode ficar tranquilo, irmão. Já ficou tarde. Mas feche seus olhos agora. Ora o Senhor nesse sentido. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa carnal. Eu cansei. Eu cansei de ser uma pessoa carnal, Senhor. Eu quero honrá-lo, eu quero glorificá-lo. Eu quero honrar pai e mãe. Eu quero dizer somente a verdade. Nada mais do que a verdade. O que passar disso é procedência maligna. Eu não quero mais cobiçar. Eu não quero mais ter inveja. Eu não quero mais tratar as pessoas com indiferença. Eu não quero mais criar facções. Eu não quero mais falar mal das pessoas. Eu quero cumprir a tua lei, como Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero honrá-lo, ainda que isso doa em mim, ainda que isso me humilhe, ainda que isso me coloque no pó, ainda que as pessoas debochem ou riem de mim. Mas eu quero te agradar. Ore o Senhor nesse sentido, irmão. E peça a Ele que te encha do Espírito Santo.